Boa tarde, meu nome é Lucas, eu faço parte do grupo 5 da disciplina de Informática e de Sociedade, que aborda as novas aplicações das tecnologias de informação e de comunicação na atualidade. Bom, eu vou falar mais especificamente sobre os carros autônomos com relação ao dilema do bonde. Para começar, vou dar uma explicação do funcionamento dos carros autônomos. Então, com os avanços tecnológicos nos últimos anos e o surgimento de inteligências artificiais, surgiu, junto a eles, o carro autônomo, que, por definição, pode ser caracterizado por um veículo que dispensa a necessidade de seres humanos para realizar algumas atividades. Essa automação é dividida em 6 níveis, onde 0 é o nível menor, sem nenhuma automação, e o nível 5 é o nível maior, onde tem automação total e a necessidade de um ser humano para dirigir, estacionar ou qualquer outra função é zero. Para contextualizar meu dilema ético, vou dar uma breve explicação do que seria o dilema do bonde. Bom, o dilema do bonde é um experimento de pensamento criado pela filósofa Philippa Foot, onde existe um bonde desgovernado que passará por um trilho onde 5 pessoas estão amarradas. Porém, você tem a oportunidade de apertar um botão e desviar o sentido desse bonde para um trilho onde apenas uma pessoa está amarrada. E aí, o que você faria? Em uma pesquisa feita pelo MIT, relacionando os carros autônomos com o dilema do bonde, inferiu que essa resposta depende da cultura e da economia do país do entrevistado. Por exemplo, na China e no Japão é mais propenso de salvarem idosos ao invés de jovens, onde lá existe uma cultura de respeito ao idoso. E em países mais individualistas é mais propenso que salvem a maior quantidade de vidas. Entendendo tudo isso, o meu dilema ético será o seguinte: imagine que você é um engenheiro de software trabalhando no desenvolvimento de um carro autônomo e se depara com a situação de um acidente onde não há tempo de reação suficiente para frear o carro. Vamos imaginar que um idoso está atravessando a rua enquanto o sinal está vermelho para os pedestres e dessa forma a única maneira de salvar o idoso seria fazendo uma curva brusca e assim colidindo com os outros carros na avenida. E aí, o que o carro autônomo deve fazer? Bom, na minha opinião, em casos como esse, onde o erro não foi cometido pelo carro, e sim foi um erro externo, ele deve priorizar a vida dos passageiros e dessa forma seguir o seu caminho, tentando frear o mais rápido possível para tentar evitar um acidente fatal. Essa foi minha apresentação sobre carros autônomos e o dilema do bonde. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua. Olá, meu nome é Joseph Anthony e irei discutir o dilema entre a atuação dos algoritmos nas redes sociais e a autonomia dos indivíduos nas mesmas. Não é de estranhar-se a importância que as redes sociais têm para o homem moderno. Tudo o que este chama de realidade é a visão que ele vê no mundo digital. Mas faremos a seguinte pergunta: será que essa visão é a correta? Para onde ela está levando-o? Não tem nenhuma autoridade externa que o influencie? São estas as perguntas levantadas pelo documentário disponível na Netflix chamado O Dilema das Redes. O documentário escancara o domínio que essas mídias exercem no cotidiano da sociedade, influenciando a forma como pensamos, agimos e vivemos. Claro, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. O documentário continua mostrando a atuação dos algoritmos. Como os usuários constantemente enviam dados, o algoritmo trabalha para que apareçam no nosso feed apenas opiniões e conteúdos que nos interessam, criando-se assim uma realidade personalizada, a chamada bolha de informação. Esse cenário é trágico porque ela acaba reforçando as convicções pessoais de cada um, levando a pessoa a entender que o seu ponto de vista sobre determinado assunto é o traço absoluto da verdade. Mas claro que temos que fazer algumas perguntas. Será que os algoritmos agem de maneira ética? Elas não estão tratando o ser humano apenas como um alienado para enriquecer em cima? Para responder essas perguntas, eu recorrerei ao filósofo alemão Hegel, que definia a dialética, que é sinônimo de dilema, como o espírito de contradição sistematizado. A dialética hegeliana caracteriza a realidade em um movimento incessante e contraditório, condensável em 3 momentos sucessível e simultâneo, tese, antítese e síntese.
Esse fenômeno, para o filósofo, se manifesta simultaneamente em todos os pensamentos humanos e em todos os fenômenos do mundo material. Para o filósofo, o dilema, ou a dialética, como queiram chamar, é o motor da história humana, onde o mal, o bem, o justo e o injusto, a luz e as trevas estão tudo misturados. Só Hegel que pensava assim. O seu discípulo, Karl Marx, que fez uma filosofia materialista da dialética hegeliana, via também na história humana um movimento contraditório, incessante, mas de origem econômica. Outro que também via assim era Santo Agostinho, que em Cidade de Deus via na sociedade humana uma mistura da cidade dos homens e a cidade de Deus, onde o mal e o bem só seria separado ou invisível no juízo final. Assim, o dilema entre a atuação dos algoritmos e a autonomia dos indivíduos é apenas uma dessas infinitas contradições que há na vida humana. Sem elas não haveria sociedade. Ademais, os seres humanos que usam as redes sociais devem ter consciência desse conflito contraditório para não ser apenas um alienado e um ser que não tem pensamento próprio. Olá, meu nome é João Arthur e irei discutir sobre o dilema entre a disseminação livre e acelerada de informações em ambientes virtuais e os perigos advindos de tal liberdade. No mundo odierno, há uma rapidez nunca antes vista na disseminação de informações nos ambientes das novas tecnologias de informação e comunicação, as NTIC, principalmente nas redes sociais. Essa velocidade proporciona um acesso mais facilitado para novos conhecimentos e notícias, além de tornar mais democrático o ambiente das redes sociais para mais cidadãos brasileiros. Entretanto, em um país com profundas desigualdades socioeconômicas e uma educação digital deficiente, é necessário questionar: tal facilidade realmente é saudável para todos os indivíduos, sob o risco da disseminação de notícias falsas? Recentemente, essa discussão veio à tona publicamente no contexto do PL 2630/2020, o PL das fake news. O debate público se volta para o embate. É necessário estabelecer medidas para regular o conteúdo disseminado em ambientes virtuais, para proteger os cidadãos de notícias falsas, ou deve-se permitir a livre circulação dessas informações em nome de uma suposta liberdade de expressão? Nesse contexto, o dilema proposto é: nós, como jovens estudantes e com potencial de tomar decisões importantes no futuro, no lugar do presidente da República, deveríamos regulamentar tais ambientes virtuais ou permitir o compartilhamento de conteúdos como visto atualmente? Para apresentar uma resposta a esse dilema, é necessário analisar os impactos da disseminação das notícias falsas na sociedade brasileira. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. O número é ainda maior entre os brasileiros que se preocupam em cair em fake news ou que seus parentes caiam. Nesse cenário, o índice sobe para 65%. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Poynter, Escola de Jornalismo e Organização de Pesquisas Americana, e conta com o apoio do Google. Além disso, no contexto eleitoral, a grande maioria dos brasileiros, 85%, afirmaram que as fake news poderiam impactar nas eleições do ano passado, dados da pesquisa INPEC encomendada pela Globo. Fato comprovado, já que o TSE recebeu mais de 500 alertas diários de fake news no segundo turno das eleições, de acordo com o G1, contexto que possuía grande dano potencial para o futuro do país. Outro perigo da disseminação das notícias falsas são os casos de linchamento na sociedade. Recentemente, o programa Linha Direta, da TV Globo, apresentou o caso de Fabiane Maria de Jesus, dona de casa espancada até a morte em 2014, pois seu alvo de fake news, sendo confundida com a suposta sequestradora de crianças que teve o retrato falado divulgado no Facebook. Sob esse contexto, é imperioso decidir que, em postos de poder e de tomada de decisões, se faz necessário tomar medidas para regulamentar a disseminação de conteúdos e informações falsas nas redes sociais. Em um país com educação digital tão precária como o Brasil, os danos do compartilhamento de notícias sem obstáculos para todos os cidadãos são desastrosos, a exemplo de casos de linchamento e o papel decisivo no resultado de eleições, os quais podem mudar o rumo do país por décadas. Esses danos são maiores que a suposta necessidade de se proteger a liberdade de expressão em ambientes virtuais, fato que pode representar perigos muito graves para a sociedade em geral. Sob essa perspectiva, se faz necessário prosseguir com medidas que busquem conter a disseminação desenfreada desses conteúdos virtualmente, a exemplo do PL das fake news e outros projetos em curso no Brasil. Olá, meu nome é Isis e hoje eu vou falar sobre o treinamento de inteligências artificiais e a sua relação com a qualidade de trabalho. Com o rápido desenvolvimento dos mecanismos digitais, a inteligência artificial protagonizou inúmeras soluções inovadoras em diversas áreas de atuação.
Porém, aliada ao seu rápido crescimento, a precarização do trabalho no treinamento de inteligências artificiais também cresceu. Pesquisa realizada pelo jornal The Intercept Brasil, uma brasileira de 54 anos tirou mais de 250 fotos de dejetos animais em troca de alguns centavos de dólar. Assim como essa brasileira, inúmeros trabalhadores que trabalham na moderação de redes sociais, se movendo de discursos de ódio, formas de violência, também sofrem com a baixa remuneração e não recebem o devido apoio psicológico. Observa-se então que a relação do trabalho e da tecnologia apresenta um dilema. Esse dilema é: você garantiria um trabalho bem remunerado em todas as etapas do desenvolvimento de uma inteligência artificial, mesmo que isso acarretasse custos mais elevados e um maior tempo de elaboração? Ou você priorizaria um treinamento de inteligências artificiais mais rápido e em baixo custo, pensando na sua importância para a sociedade e para o mercado? Porém, sem garantir um trabalho bem remunerado a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Bom, eu acredito que a garantia de um trabalho minimamente justo deve ser priorizada, mesmo que as inovações tecnológicas desenvolvidas de forma mais rápida sejam muito importantes para a sociedade e para vários setores dela. A qualidade do serviço e a valorização do trabalho humano devem ser colocadas em primeiro lugar. Porém, é crucial analisar alternativas que vinculem um trabalho justo com tempos otimizados, com técnicas eficientes que otimizem o tempo de desenvolvimento de inteligências artificiais e que trabalhem com custos acessíveis, para que assim haja um equilíbrio entre eficiência e valorização trabalhista no treinamento de inteligências artificiais. Olá, meu nome é Maria Eduardo e hoje eu gostaria de debater um tema de extrema importância, que são os viés dos algoritmos biométricos e os desafios éticos que eles apresentam. Os algoritmos biométricos são sistemas que utilizam de características únicas dos seres humanos, como biometria, reconhecimento de íris, reconhecimento facial, de voz, para autenticação e identificação. Eles são amplamente utilizados em áreas de autenticação e segurança, principalmente por bancos, aplicativos e segurança de dispositivos móveis. Diante dos avanços da tecnologia biométrica, surgem diversos benefícios. Esses algoritmos se demonstram altamente precisos na identificação, facilitando a autenticação em dispositivos e sistemas de segurança. Entretanto, não podemos negligenciar os dilemas éticos que envolvem esses algoritmos. Surgem sérias preocupações em questão da discriminação, os chamados viés algorítmicos. Diante dessa situação, é imperativo abordar os viés desses algoritmos biométricos. A igualdade e a justiça devem ser pilares na aplicação dessas tecnologias. Ignorar preconceitos e discriminações através dos algoritmos só perpetua desigualdades e injustiças já presentes na nossa sociedade. Medidas podem e devem ser tomadas para evitar esses vieses dos algoritmos biométricos, como treinar essas tecnologias com a diversidade de pessoas maiores, com diferentes raças, diferentes gêneros, etnias e características faciais. Daí surge uma pergunta: na implementação dos algoritmos biométricos em face do dilema de equidade e eficácia, qual lado eu acredito que deve ser priorizado? A eliminação dos vieses para garantir a justiça ou a manutenção da eficácia e segurança do sistema? Encontrar o equilíbrio entre a equidade e a eficácia pode sim ser desafiador, mas priorizar a equidade significa que devemos reconhecer e mitigar esses viés dos algoritmos biométricos, evitando assim a discriminação. E isso não necessariamente compromete a eficácia desses dispositivos, porque abordagens como ajuste desses dispositivos e uso de dados diversos podem melhorar ambos os aspectos. Escolher a equidade sempre é importante, porque é comprometer-se com a tecnologia biométrica cada vez mais inclusiva, mais justa e confiável para todas as pessoas. Assim, não excluímos uma parte da nossa população que poderia desfrutar dessa tecnologia. Dessa maneira, todas as pessoas, sem exceção, poderão desfrutar da qualidade desses algoritmos, desfrutar da qualidade da tecnologia biométrica sem restrição. Olá, o meu nome é Samuel e irei falar sobre os dilemas éticos relacionados aos algoritmos de Big Data. O termo Big Data refere-se a grandes conjuntos de dados e, de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial publicado em 2012, eles podem ser tão valiosos quanto commodities como o petróleo, por exemplo. Essa importância deve-se ao seu poder de aumentar a eficiência de inúmeros processos.
E, para isso, eles devem ser obtidos, processados e analisados através de algoritmos específicos. Eles podem ser aplicados em áreas como marketing, com o objetivo de direcionar anúncios de maneira assertiva, transporte para melhorar a gestão de tráfego, saúde na identificação de padrões de doenças e muito mais. Dito isso, chegamos a um dilema pertinente na aplicação de Big Data no cotidiano, definido pelo embate entre os impactos positivos dessa tecnologia e a privacidade dos usuários na coleta de informações. Os dados podem ser extraídos e manejados com boas intenções, como a promoção de segurança pública e o avanço científico. Mas, infelizmente, e muitas vezes eles são obtidos sem o consentimento de quem teve as suas informações incluídas nesses bancos de dados. Como exemplo disso, podemos citar um sistema de monitoramento implantado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que reconhece e cataloga as faces de pessoas que circulam pelas ruas através de câmeras de segurança, com o objetivo de encontrar foragidos da justiça. Apesar da importância desse sistema, quem está transitando pela cidade não permitiu que suas informações biométricas fossem incluídas, ou até mesmo nem faz ideia do que está acontecendo. Ao meu ver, os objetivos da utilização de algoritmos e Big Data, por melhores que sejam, não devem sobrepor a privacidade da população, principalmente quanto a informações sensíveis.